Sermões evangelísticos no Velho Testamento. Tema de hoje: Peniel, encontro que transforma a vida. Este sermão foi pregado na Capela de Westminster, Londres, Inglaterra, em 27 de abril de 1947. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Gênesis 32, 24. Na noite de domingo passado, esforçamo-nos para demonstrar que este ponto decisivo da história e narrativa da vida deste patriarca, Jacó, merece a nossa consideração, não somente como uma chave unicamente pela qual podemos entender sua história subsequente, mas também é de especial importância para nós como quadro e descrição, que é daquilo que sempre constitui a essência da experiência da conversão, ou, se vocês preferem, da experiência de alcançar um real e definitivo conhecimento experimental de Deus. Estou certo de que não preciso recordar para vocês os pormenores da história de Jacó. Esta é bastante conhecida e familiar. Jacó tinha feito um mal enorme a seu irmão Esaú. Por usurpação, obtivera a bênção de seu pai Isaque. E por isso, teve que fugir do país. Foi para um país distante, onde encontrou emprego, casou-se e se tornou muito próspero. Neste ponto da narrativa, o vemos deixando o país para onde fugira e retornando à sua terra natal. Claro está que logo ele se viu em dificuldade. A dificuldade era: como Esaú receberia? Ele sabia que Esaú estava furioso e Jacó esperava coisas terríveis dele. Antes, neste capítulo, lemos sobre os esquemas e ideias de Jacó quanto a como poderia apaziguar seu irmão. A narrativa nos conta que, depois de ter feito todos os seus preparativos, ele enviou na frente presentes. Depois enviou suas mulheres e seus filhos, e ele ficou só, aguardando na expectativa. Foi então que lutou com ele um varão, até que a alva subia, e aconteceram algumas coisas extraordinárias. Essa é a narrativa em sua essência. Bem, no domingo passado, nós a estudamos de maneira geral, como uma representação de um homem entrando em vívida experiência com Deus em Cristo. Estabelecemos alguns pontos gerais. Permitam-me recordá-los brevemente para vocês. Dissemos que esta história indica, primeiramente, que esta experiência é muito pessoal. É intensamente pessoal. Jacó ficou só. É preciso que o homem se isole antes de poder encontrar-se verdadeiramente com Deus. Nós o encontramos individualmente. O segundo ponto foi que é uma experiência pessoal de Deus como pessoa. Não é adotando algumas ideias gerais sobre Deus e sobre a religião. É um encontro pessoal com Deus. Isso, por sua vez, levou-nos a ver que, quando o homem chega a esta experiência, ele sempre a vê como o fator mais grandioso e mais importante da sua vida. Ele esquece tudo mais. E com isso dissemos que o indivíduo pode testar facilmente a si próprio para ver se é cristão verdadeiro ou não, perguntando a si mesmo se ele pode dizer verdadeiramente que a sua relação com Deus é a coisa mais importante em seu pensamento e em sua vida. Nosso último ponto foi que é uma experiência que leva a uma mudança permanente. O homem que se encontra com Deus nunca mais é o mesmo. É transformado completamente. Não é perfeito, mas é diferente. Como Jacó, coxo, por ter sido encurtado o músculo da sua coxa, assim o cristão fica marcado permanentemente. Nunca mais é o mesmo. Essas foram as características gerais que estudamos no culto vespertino de domingo passado. Quero continuar a nossa consideração deste incidente
tendo em mente que ele é uma perfeita figura e representação da conversão, da entrada de um homem numa experiência cristã verdadeira. Creio que todos estamos de acordo em que há algumas coisas que nos causam impacto logo na superfície deste assunto. A primeira é que é uma experiência sempre surpreendente. Há sempre um elemento surpreendente na conversão do homem, ao vir ele a este conhecimento definido de Deus em Cristo. A história em sua parte anterior habilita-nos a ver perfeitamente nítido e claro que tudo isso aconteceu com Jacó, de maneira muito repentina, completa e inesperada. Jacó nunca tinha imaginado que essa noite ia ser o que de fato veio a ser. Ele ia encontrar-se com Esaú, e estava pensando nesse encontro, e no que diria ao defrontar-se com seu irmão, quando, para usar o linguajar coloquial, ele teve o choque da sua vida. Inesperada e subitamente, a noite foi inteiramente diferente do que ele tinha antecipado. E o que aconteceu com Jacó foi totalmente diferente do que ele havia imaginado. Não há nada que seja tão característico do Evangelho como a maneira pela qual esta experiência sempre vem ao homem natural, como uma completa surpresa. Pois o problema que há conosco é que confrontamos essa questão com pesado preconceito. Todos nós temos algum preconceito sobre o que é o cristão, ou sobre o que constitui a essência do cristianismo. Menciono isso constantemente neste púlpito porque escuto a pergunta: que faz de um homem um cristão? Tão repetidamente, e me espantam as respostas dadas. Nasceu em certo país, foi batizado na infância, passou pela imersão em certa cidade, é um homem de boa moral, é um filantropo, um idealista. Estas são algumas das definições oferecidas. Ora, o que sei é que quando o homem tem este encontro com Deus, a primeira coisa que sempre acontece com ele é que ele fica admirado, surpreso, pasmado. Não hesitem em postular que isso é um dos testes básicos de uma verdadeira experiência com Deus em Cristo. Afirmo, com base na Bíblia, que é impossível um homem ser cristão sem ficar surpreso consigo mesmo. O grande exemplo disso é talvez o apóstolo Paulo. Vocês se lembram de como ele se expressa sobre isso? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É desse modo que Paulo afirma que não mais entende a si próprio, que está surpreso consigo mesmo, que se contempla maravilhado. Seria eu, de fato, este homem? Teria me tornado isto? Teria isso acontecido comigo? Em geral, partimos de baixas concepções do cristianismo. Adotamos essas ideias e opiniões moralistas, humanas, com respeito ao Evangelho. E quando o fato real acontece, ficamos maravilhados e estupefados. A conversão é sempre surpreendente. E muitas vezes, como aconteceu aqui com Jacó, é a última coisa que as pessoas esperam que aconteça com elas. Mas acontece. Lembre-se do que uma vez foi dito: tolos que vinham para zombar, ficavam para orar. Leiam a história dos avivamentos e verão quantas vezes isso aconteceu. Quantos casos houve de homens que foram ouvir os pregadores como o único propósito de perturbar a reunião, às vezes levando gentalha com eles para fazer barulho, e de repente, na reunião, Deus encontrou-se com eles, e eles foram transformados, foram convertidos e foram para casa, para suas famílias, proclamando que se haviam tornado seguidores deste Messias, que eles se haviam propostos perseguir. Essa é uma das coisas mais maravilhosas e mais gloriosas acerca do Evangelho. É o que torna uma reunião como esta muito diferente de uma reunião meramente secular. Nunca se sabe o que pode acontecer aqui. Alguém que não esperava coisa alguma pode, subitamente, ter um encontro com Deus. Isso me leva à segunda característica geral, que é a seguinte:
O Evangelho faz algo surpreendente conosco, porque é inteiramente resultado da ação de Deus. Aqui de novo está um ponto no qual não precisamos deter-nos. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. O que aconteceu com Jacó naquela noite não foi resultado da ação de Jacó. Foi Deus que veio a Jacó. Não foi Jacó que decidiu passar a noite procurando Deus e tentando encontrar Deus. Jacó estava imerso em outras coisas. Foi Deus que veio a Jacó e fez algumas coisas com ele. A base geral da presente história é que Jacó encontrou Deus como resultado da atividade e da ação do próprio Deus. E permitam que eu deixe isso bem nítido e claro. A primeira coisa que temos que dizer acerca do Evangelho de Jesus Cristo é que ele é essencial e primariamente a ação de Deus. O que faz de um homem um cristão não é algo que ele faz, é algo que Deus fez e que Deus faz. Isso é obviamente básico. Se eu acreditar que, por meus próprios esforços, posso encontrar Deus, estarei violando a real base do Evangelho de Cristo. A pregação do Evangelho não tem por propósito ser um apelo aos homens e às mulheres para que façam algo que os torne cristãos. É um anúncio, uma proclamação a eles de algo que Deus fez e que os tornará cristãos. A salvação é única e inteiramente resultado da graça de Deus e do maravilhoso amor de Deus. Pois bem, torno a repeti-lo. Isso é absolutamente básico, vital e fundamental. É a essência do Evangelho cristão. O homem pecou contra Deus e por isso lhe sobrevieram todas as suas misérias. E ele não pode fazer coisa alguma a respeito. Jamais poderá eliminar seus pecados, jamais poderá fazer expiação por suas transgressões, jamais poderá, por sua boca, encontrar Deus. Ele pode decidir escalar as maiores alturas e passar o resto da sua vida meditando, mas nunca chegará a Deus. Quer dizer, então, que não há nenhuma esperança para os homens? Não, não! Por essa razão, o homem nada pode fazer, mas Deus, louvado seja seu nome, fez tudo. Deus observou o homem em seu pecado, miséria e vergonha, e Deus proveu um meio de salvação. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Toda a mensagem do Evangelho consiste em dizer-nos que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus de Nazaré, aquele que nasceu como um bebê em Belém. Enviou-o deliberadamente a este mundo por causa dos nossos pecados. Ele veio e se identificou com o pecado da humanidade. Foi para aquela cruz do Calvário, levando sobre si os pecados do homem. Deus ali, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem. Completamente independente de nós, Deus ali deu o devido tratamento ao pecado, puniu-o, deu solução à culpa do pecado e, por causa disso, Ele nos oferece absolvição, nos oferece perdão, nos oferece salvação, uma nova vida, tudo o de que necessitamos. É a ação de Deus. Deus, notem bem, veio a Jacó. E o real começo e a real essência da minha mensagem é que Deus, na cruz, realizou a obra por mim e por vocês. Morreu por nossos pecados. E o que Ele faz num encontro como este é falar-nos acerca de coisas como as acima expressas mediante o seu Espírito Santo. Nós chegamos juntos, como Jacó chegou neste lugar particular. Pode ser que viemos com toda a espécie de ideias, motivos e pensamentos, não importa. O ponto em questão é que Deus conhece, Deus fala. Deus, o Espírito Santo, nos revela certas coisas. Assim como ele falou certas coisas a Jacó e revelou certas coisas a Jacó, assim também ele o faz pelo Espírito, por intermédio da pregação do Evangelho. Muito bem. Tendo essa essência e a grande característica do Evangelho, que coisa o Evangelho nos revela?
Examinemo-las à luz da história de Jacó. Eis aí este homem, Jacó, em pé, sozinho ali. Suas mulheres, seus filhos, seus bens e tudo mais foram na frente. Jacó ficou só. E então Deus veio e lhe revelou algumas coisas. Que verdades o Evangelho nos revela mediante o Espírito Santo? Permitam-me apresentá-las todas juntas para que vocês as recordem. Em primeiro lugar, o Evangelho nos revela que os problemas aos quais dedicamos tão grande parte do nosso tempo e da nossa atenção não são os problemas reais e vitais. Não são os problemas supremamente importantes. Essa é a primeira coisa. A segunda é que o Evangelho revela o verdadeiro problema. E a terceira é que ele nos mostra a bênção que Deus oferece e que nos deixa estupefados e maravilhados e que transcende as nossas mais altas esperanças e imaginações. Permita-me tratar rapidamente destes pontos. A primeira coisa que o Evangelho nos revela é que os problemas aos quais dedicamos tão grande parte do nosso tempo e da nossa atenção, e acerca dos quais nós nos preocupamos e nos inquietamos tanto, não são os problemas vitais, nem tampouco são os problemas supremamente importantes. Não preciso retê-los ilustrando este ponto no caso particular de Jacó. Enquanto Jacó ficou ali sozinho, ele tinha enviado suas mulheres, seus filhos, todos os seus bens, seus servos e suas servas para o outro lado do rio. Jacó disse a si mesmo: bem, agora só há um problema para resolver, e esse é Esaú. Se tão somente eu puder resolver o problema de Esaú, tudo irá bem. Esaú era o único problema, e por isso ele esquematizou e planejou como aproximar-se dele. É isso que torna este capítulo 32 do livro de Gênesis tão interessante meramente do ponto de vista de uma narrativa. Acaso você não vê a si mesmo neste homem, Jacó? Ali está ele, de volta à sua terra natal. Ah, mas lá está Esaú. Sempre há alguma coisa. Que é que Jacó pode fazer com relação a ele? Observe sua engenhosidade. Conheço Esaú muito bem, disse Jacó a si mesmo. Se ele não mudou muito desde a última vez que eu vi, posso comprá-lo. Ele gosta de animais bem criados e bem alimentados. Vou dividir meu gado em grupos, de modo que, se ele se irritar com o primeiro, talvez fique satisfeito com o segundo. Note como ele planejou e pensou. Permita-me avançar um pouco mais. Provavelmente ele orou sobre isso e orou com absoluta sinceridade. Ó Deus, tem misericórdia de mim. E lembrou a Deus certas promessas. Sim, os incrédulos podem orar fervorosamente quando acham que os seus bens e posses correm o risco de serem perdidas. Jacó pensou, planejou e orou. Só havia um problema para ele, e esse era Esaú. E como ele se aborreceu, se inquietou e ficou perplexo quanto a Esaú. Mas eis o que realmente aconteceu com Jacó naquela noite. Deus lhe revelou que ele não estava considerando o problema vital. O real problema não era Esaú. Essa é a primeira coisa que o Evangelho faz. Mostra-nos que as coisas com as quais nos perturbamos, agonizamos, planejamos e esquematizamos absolutamente não são as coisas reais e vitais. Portanto, a primeira mensagem do Evangelho para este nosso mundo atribulado esta noite é que ele não está encarando e considerando o seu real problema. Ora, assim como Jacó sabia que estava em dificuldade, assim também o mundo sabe que está em dificuldade. Lá está o pobre Jacó, sozinho, não se deita para dormir. Está preocupado e atribulado, não consegue dormir. E atualmente, qualquer homem que pensa e que lê está bem ciente do fato de que o mundo está muito doente e seriamente em dificuldades. Mas essa não é a questão vital. A questão vital é: qual é o problema? O real problema, sugiro a vocês esta noite,
é que o mundo está apenas repetindo a ação praticada por Jacó há tanto tempo. Os problemas que estão agitando a mente dos homens e a engenhosidade que eles mostram em produzir planos e esquemas não são reais problemas e não são os problemas mais vitalmente importantes. Quais são as coisas que o mundo está pensando esta noite? O mundo está pensando em coisas como esta. Ele diz: se tão somente pudéssemos ter algum arranjo para banir a guerra, tudo ficaria tão bem. Com que felicidade as coisas transcorreram até que chegou a guerra em 1914 a 1918 e depois, antes da Segunda Guerra Mundial. Se tão somente pudéssemos livrar-nos dessas coisas. E então se planejam relações internacionais, planejam-se conferências e se tomam medidas para prevenir a guerra e para dar cabo dela. Projetos para lidar com a bomba atômica, com problemas industriais e problemas sociais, homicídios, roubos, imoralidade, a bancarrota do casamento, a bancarrota da moralidade e assim por diante. É nessas coisas que o mundo está pensando. Enquanto Jacó ficou ali pensando e meditando em Esaú, não pôde ver mais nada senão Esaú. Assim também o mundo atual dedica uma semana inteira para discutir a bomba atômica. Nunca foi dedicado uma semana ao Evangelho. E supõe que os seus reais problemas são os que vocês ouvem discutidos pelo rádio e sobre os quais vocês leem constantemente nos jornais, nos livros e em artigos. Está bem claro que o mundo é igual a Jacó em seus métodos de lidar com os problemas. Imagino que é literalmente certo dizer que o mundo nunca esteve tão ocupado em tentar solucionar os seus problemas e de corrigir-se como na presente hora. Na verdade, o mundo nunca trabalhou tão arduamente tentando resolver os seus problemas como neste século XX. Pensam nas leis do parlamento, pensem nas novas instituições, pensem nas organizações recém-surgidas, pense na multiplicidade das disposições educacionais e em todas as coisas destinadas ao melhoramento social e verão exatamente o que estou querendo dizer. Há uma bancarrota na vida e nós estamos tentando dar um jeito nisso. Para mim, há algo muito doentio na maneira pela qual o mundo tenta resolver esses problemas. É tudo devido ao fato de que o mundo se recusa a encarar o problema real e fundamental. Estamos sempre criando novas instituições e organizações na tentativa de solucionar os problemas. E, contudo, o mundo se acha em petição de miséria, infeliz e envilecido e, naturalmente, o que é verdade a respeito do mundo em geral é igualmente verdade a respeito do indivíduo. Quantos indivíduos há neste mundo esta noite que, em sua vida pessoal, estão simplesmente repetindo esta ação de Jacó? Há no mundo muitas pessoas que dizem: se tão somente tivéssemos riquezas, tudo estaria bem, teríamos tudo mais. Se tão somente tivéssemos um pouco mais de dinheiro, nosso mundo seria um paraíso. Esse é o Esaú de vocês. Para outros, é a educação. Se tão somente eu tivesse conhecimento, ou oportunidades, ou facilidades educacionais, tudo estaria bem. Isso é tudo para eles. Para outros, é uma questão de relacionamentos. Esta outra pessoa é só Esaú. Dizia Jacó a si mesmo: se tão somente eu pudesse acertar as coisas com Esaú, tudo iria bem comigo. Ah, muitos exclamam esta noite: eu estou bem. E esta outra pessoa, se tão somente, esse é o Esaú deles. Para outros, a única coisa necessária é um novo ambiente, um novo começo, uma nova oportunidade. Hoje em dia, muitos são os que cruzam os oceanos para ir para o outro país, acreditando firmemente que, se tão somente puderem começar de novo na alguma nova e esplêndida terra, tudo irá bem. Aí está o Esaú deles. E há quem diga que, se tão somente pudesse livrar-se daquela sua fraqueza, isso é tudo. E ele luta, se esforça e peleja para livrar-se dela.
Pois bem, a primeira mensagem do Evangelho consiste em dizer às pessoas que este ou aquele problema que tanto as envolve não é o real problema, não é vital. Foi preciso mostrar a Jacó que o problema com Esaú não era o principal problema. Isso me leva ao segundo ponto. O que cabe ao Evangelho fazer é, pelo Espírito Santo, revelar para nós o nosso real problema. Qual é o real problema? Permita-me resumi-lo apressadamente. Jacó, digamos, isto em seu favor, não demorou muito para vê-lo. Logo Deus lhe apareceu e começou a tratar com ele. No momento em que Jacó viu o seu real problema, como lembrei ligeiramente a vocês domingo passado à noite, esqueceu tudo acerca de Esaú. No momento em que Deus revelou a ele a questão central, reitero, que ele esqueceu tudo acerca de Esaú e se apegou a Deus. O real problema do homem é sua relação com Deus. A primeira coisa que Jacó descobriu ali em Peniel foi que o seu real problema, se podemos dizê-lo com reverência, não era Esaú, mas Deus. Vocês veem que o erro primário deste homem foi: como posso apaziguar Esaú? Mas o que Deus disse foi: meu caro Jacó, o que você precisa fazer não é reconciliar-se com Esaú, mas sim ser reconciliado comigo. E isso, como digo, essa é a essência da dificuldade moderna e do problema moderno. Nós resistimos em examinar todos esses outros problemas, dos quais estive lembrando vocês, e em esquecer que a causa real e central do nosso mal é a nossa errônea relação com Deus. Essa é realmente a primeira declaração deste Evangelho. Ele nos diz que Deus fez o homem para si e que Deus colocou dentro da natureza e do ser do homem certas leis e que o homem só pode ser feliz neste mundo na medida em que a obedeça a essas leis. A Bíblia nos diz, em outras palavras, que todos os problemas pessoais e todos os problemas gerais surgem dessa origem central e que o homem pode pesquisar céus e terra e fazer tudo quanto quiser, mas enquanto estiver em mais relações com Deus, nunca encontrará paz e felicidade, nunca encontrará repouso para a sua alma, nunca encontrará aquilo pelo que anela. Em primeira instância, o problema do homem não é Esaú, é o próprio Deus. O Evangelho, digo e reitero, lembra-nos esse fato, deixando-nos ver que, a não ser que o homem se acerte com Deus no íntimo e enquanto não o fizer, não poderá estar certo em lugar nenhum. Deus, não Esaú. Depois o Evangelho passa a mostrar que, enquanto o homem tiver falsas ideias acerca desse primeiro ponto, terá ideias igualmente falsas acerca de si mesmo. Em outras palavras, a segunda coisa que foi mostrada a Jacó ali foi, tão somente, que o seu problema não era Esaú, mas também foi induzido a ver a si mesmo como ele verdadeiramente era. Agora permitam que me expresse desta forma. O problema constante de Jacó consistia em esquecer o homem que Deus tensionava que ele fosse. Jacó tinha ido para aquele país distante, tinha trabalhado extraordinariamente bem e tinha prosperado. E toda a sua ideia era poder voltar para sua terra natal e se estabelecer numa posição de riqueza. Ele queria ter uma situação plenamente satisfatória, queria desfrutar a vida e curtir sua família e tornar-se um homem do mundo marcado por maravilhoso sucesso. Entretanto, Deus veio até ele e o fez lembrar-se de quão completamente falso era tudo isso, quando considerado à luz do que Deus queria que ele fosse. Jacó tinha recebido o direito de primogenitura, tinha recebido a bênção de Deus, e Deus lhe dera esta bênção, a fim de, por meio dele, fazer certas coisas. Deus aqui chamou Jacó a razão, a percepção real da sua real natureza e do seu real destino, e é isso que o Evangelho de Jesus Cristo sempre faz quando chega a algum homem. Vem até ele e lhe faz estas perguntas. Seria a vida que você está levando digna do homem que Deus quer que você seja?
Uma vida dedicada somente a esta existência, a este mundo, é suficientemente grande, suficientemente boa e suficientemente digna do que Deus tensionou para você? O homem foi criado por Deus, a imagem de Deus. O propósito era que o homem fosse companheiro de Deus, fosse semelhante a Cristo. Foi-lhe dado um espírito que o ligava a Deus. E como o homem está agora? Essa é a questão. O Evangelho chega até nós e nos faz ver que, levando uma vida à parte de Deus e à parte de Cristo, estamos levando uma vida que é uma perversão da natureza humana e estamos fazendo algo que é um completo ultraje a Deus. A intenção divina quanto ao homem é que ele seja uma alma que viva em comunhão com Deus. O Evangelho faz-nos ver isso. A próxima coisa que o Evangelho nos faz ver é o nosso real perigo. Estes são os problemas, não o Esaú que nós exibimos. Estes são os problemas, minha relação com Deus, minha relação consigo mesmo, sim, e o meu real perigo. Pois bem, para Jacó o curso do perigo era que Esaú poderia privá-lo de certa soma dos seus bens, ou que Esaú poderia matar suas mulheres e seus filhos, ou que, de fato, Esaú poderia ir longe o bastante para tirar a vida de Jacó. Para Jacó, esse era o perigo. Enquanto vemos indo para lá e para cá, ele diz: que será que Esaú me vai fazer? Talvez eu perca este maravilhoso gado que criei nas terras de Labão. Talvez o perca. E seria uma perda terrível. Talvez eu perca minhas mulheres e meus filhos. Talvez eu perca a minha vida. Não é terrível? E ora freneticamente a Deus. Que faz Deus, porém? Jacó, diz Deus, você não se deu conta do seu maior perigo. O seu maior perigo é o de perder sua alma. Jacó, disse Deus a ele, estas coisas com as quais você está preocupado não são as coisas que necessariamente, mais cedo ou mais tarde, você terá que perder. Virá o dia em que você terá que morrer. E então, terá que perder seu gado, terá que deixar suas mulheres, seus filhos e todas as suas posses. Virá o dia em que você vai estar em seu leito de morte e não levará consigo nenhuma dessas coisas. Mas nesse dia e hora você continuará tendo sua alma e vai ter que me prestar contas de sua alma. Eu lhe dei essa alma, Jacó. Seu maior perigo neste momento é a perda da sua alma. E não ser o homem que eu quero que você seja. O homem que tem o direito de primogenitura. Esse é o perigo. A errônea relação comigo que leva à ira, ao castigo, à destruição e ao inferno. E essa é a mensagem de Deus ao homem no Evangelho de Jesus Cristo esta noite. Existe o perigo da bomba atômica. Não estou aqui para dizer que isso não é um perigo, mas, meus amigos, infinitamente maior e mais importante do que o perigo de sermos mortos, talvez, dentro de poucos anos, por uma bomba atômica, é o perigo de que a minha alma imortal e eterna vá para o inferno, e ali sofra miséria e tormento, por eu estar em mais relações com Deus. Esse é o perigo que eu corro. Esaú não é o problema. A bomba atômica não é o problema. As condições industriais não são o problema. Não, não! Você é o problema em última análise. Não Esaú, mas Deus. Não Esaú, mas eu mesmo. Não ser aquilo que fui destinado a ser. Não terra e posses e bens, mas a perda da minha alma imortal e o comprometimento do meu futuro eterno. O Evangelho, repito, revela ao homem que ele se preocupa e se aflige com o problema errado e depois passa a mostrar-lhe o real problema. Mas graças a Deus, não para aí. Ele a seguir revela ao homem as bênçãos da vida, possibilidades infinitamente maiores e que transcendem tudo quanto o homem pensou, sonhou e imaginou. Examinemos isso em termos de Jacó. Jacó está ali e diz a si mesmo: agora que brilhante será o meu futuro, se tão somente eu puder apaziguar Esaú, cruzar o rio, estabelecer-me como um homem rico e próspero, terei o gado e os produtos,
Terei as mulheres e os filhos? Será uma vida maravilhosa? Era o que ele cobiçava. Todavia, quando Deus se encontrou com ele ali, naquela noite, foi dada a Jacó uma visão tão grande da bênção, que ele esqueceu por completo Esaú e seu gado, suas produções e tudo mais. Ele viu Deus e teve um encontro com Deus. Deus lhe revelou a bênção que tinha reservado para ele. E Jacó disse: não te deixarei ir, que tudo se vá, meus animais, minhas mulheres, meus filhos, deixarei que tudo se vá, mas não te deixarei ir, e não te deixarei que se vá a bênção de Deus. Ele se encontrara com Deus, que lhe estava oferecendo perdão por seu fracasso, que lhe assegurava que poria sua mão sobre ele, que lhe deu uma visão do seu futuro como pai de uma nação, como pai suprema e, finalmente, do Senhor Jesus Cristo, que seria o Salvador do mundo. Jacó, creio eu, recebeu um vislumbre disso, da sua semente até o Messias viria. E ele disse: não te deixarei ir. Que são as horas, os bens e as posses terrenais, quando vejo que por meu intermédio, e por intermédio desta nação virá Siló, o libertador. Essa é a bênção, o novo nome, não mais Jacó, mas Israel. E é isso que o Evangelho diz a todo homem, que lhe dá ouvidos pelo poder do Espírito Santo. Ele nos oferece, permitam que eu repita, absolvição, perdão, segurança, de que cobre os nossos pecados como uma nuvem espessa e os lança para trás de si. Você pode pensar em algo mais grandioso neste mundo esta noite do que ter sua consciência purificada e limpa. Pode pôr-se diante de Deus, contemplá-lo e dizer: sou culpado, mas Cristo sofreu por meu pecado e estou livre, fui absolvido e perdoado. Isso significa um novo começo na vida, uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Deus fazendo de você um filho de Deus. Oh, quão inadequada é a linguagem. Nós cobiçamos honras, somos como Jacó. Estamos de olho na melhor chance. Fazemos esquemas, planejamos, mas eis o que Deus lhe oferece. Oferece fazer de você um seu filho, um filho de Deus. Pode imaginar alguma coisa maior ou mais grandiosa? Ele lhe oferece novo poder, novas forças, novo vigor. Ele nos capacita a vencer velhos pecados e a livrar-nos das coisas que estragaram e arruinaram a nossa passada existência. Ele nos dá justiça, alegria e paz. Ele tira de nós o medo da morte e do sepulcro. Ele capacita você a sorrir ante a morte e o túmulo e a dizer: já passei e ultrapassei isso em Cristo. Já passei da morte para a vida, já passei pelo juízo e adentrei a eternidade. E o Evangelho nos dá uma esperança eterna que nunca se desvanecerá. Noutras palavras, o que o Evangelho nos diz é algo como o seguinte: que finalmente este mundo vai ficar livre do pecado. Ele nos diz que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, vai voltar a este mundo, vai destruir todos os seus inimigos, Satanás, o pecado, o mal e tudo o que é sujo e feio. Ele nos diz que tudo o que é pecaminoso e mal vai ser tirado do mundo, da sua própria criação, que haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça, e que os cristãos vão viver neste mundo com Cristo diante deles, contemplando o semblante de Deus e desfrutando ventura perene e eterna. O Evangelho oferece isso. Por essa razão, eu disse no início que o Evangelho nos surpreende. Ele não quer dizer apenas que fará com que você junte forças e seja um homem melhor. Não, não. O que ele quer dizer é que Deus fará de você um de seus filhos, que ele introduz em seu ser a sua natureza, que fará de você um herdeiro daquela felicidade que tentei descrever para você e o fiz tão inadequadamente. Quer dizer que a morte não conterá terror para você,
Você poderá olhar para o futuro e contemplar aquela existência glorificada. Essa é a bênção que Deus lhe oferece. Só temos que compreender a necessidade que temos dele, o fracasso da nossa vida, o perigo que há para a alma, e crer no Senhor Jesus Cristo. E essas são as coisas que recebemos. Seria possível que haja alguém nesta congregação que, tendo ouvido estas coisas, não queira dizer com Jacó neste momento: não te deixarei ir? Você é filho de Deus? Você sabe que é um filho de Deus? Está surpreso consigo mesmo? Tem consciência de que há em você um novo homem? Você perdeu o medo da morte e do túmulo? Você obteve vitória sobre o seu pecado passado? Tem consciência de um novo poder em sua vida? Pode olhar para aquela gloriosa era por vir e dizer: vou estar lá? Estas coisas chegam a você com peso de realidade? Se não, clame a Ele. Não te deixarei ir. Não me passes por alto, gentil Salvador. Ouve meu humilde clamor. Enquanto a outros fazes teu chamado, Senhor, não me deixe de lado. Não te deixarei ir. Se você lhe disser isso honesta e sinceramente, assim como ele abençoou Jacó na antiguidade, abençoará você. E você será um novo homem e um herdeiro da riqueza do próprio Deus.